Fala, meus queridos, meus amigos, meus colegas analistas do BMB. Sucesso para vocês. A gente vai ver aqui, vai fazer para vocês que eu nunca fiz, tá? Mas que eu acredito no potencial de vocês. Pegar um assunto que parece muito difícil, principalmente falando de uma certa questão que nós trabalhamos hoje, dia 6 de março, mas vamos fazer um resumo do que você precisa de função para uma prova. Que você não pode ir fazer uma prova que tem esse conteúdo função que você não pode ir sem saber. Então, gente, eu fiz um resumo para vocês que independente do tipo de função, certo? Você tem uma função qualquer aqui, f de x e tal, qualquer que seja a sentença dessa funçãozinha aqui. Pode ser uma sentença de primeiro grau, que faz a função de primeiro grau, de segundo, exponencial, logaritmo, certo? Qualquer uma que seja. Vou botar um aqui aleatório, como nós já falamos. Quem teve a aula, isso aqui é um reforço, um bônus para você. O que vocês têm que começar a identificar é assim, vamos focar para a prova de vocês. Eu não acredito numa questão pura e simplesmente que te dá uma função e pede algo bem fácil, bem direto. Pode ter? É claro que pode. Mas o que eu digo para vocês, mais é em problemas. Beleza. Você tem um problema qualquer e que você observa, teu olho bate numa situação tipo isso aqui, ó, f de x, g de x, m de qualquer coisa. Isso te remete aqui conteúdo do edital. Função. Você não tem que se preocupar se é de primeiro ou segundo, não existe diferença, certo? Claro que tem diferença no gráfico, mas não no modo operante. Porque o que eu falo para vocês, começar a identificar. Uma função como essa, ela está definida. Definida para você é quando eu pensar em jogar um valor aqui, atribuir um valor a x, eu consigo chegar a um resultado. Ok? Então, tudo que a gente fala de função, a gente está falando de um casal aqui, o casal 20x, y. Então, a prova em situações como essa, que uma função está pronta, seja ela de primeiro grau, segundo, logaritmo, exponencial, a prova, ou ela vai te dar um valor de x, ou vai te pedir, lógico, né? Ou ela vai te dar um valor de y, como eu falo para vocês. Existem formas diferentes de fazer isso. Ela pode simplesmente chamar de x, ou dentro de um problema, que é a parte principal do foco da aula de hoje, reconhecer dentro do problema quem a banca chamou de x, quem a banca chamou de y. Pode chamar de abscissa, de raiz, de qualquer coisa. O que eu falei para vocês, que resume tudo que você estudou, que quando você tiver o valor desse x da função, eu vou pegar esse x e substituir diretamente na sentença que formadora por ela. Então, ó, quando eu tenho uma questão que aborda uma função, se observa isso de cara, mesmo sem ler o que se trata ainda, sabendo que já é uma função, já deixa esse destaque, porque é aqui que tu vai trabalhar para fazer uma das duas coisas. Ou eu vou substituir um valor aqui nesse x, ou ele vai me dar o y, que eu vou, no caso, igualar, e vai transformar a função numa equação. Então, gente, não tem para onde correr. É isso que eu resumi a aula hoje. Quando a função não está pronta, quando um dos termos aí não é conhecido, pelo menos um, certo? Aqui ele falando da função do primeiro grau, ax mais b. Isso vale para todas. Então, quando eu digo, quando a questão pega e a função não está definida, porque está faltando o valor do a ou o valor do b, ou ambos, ele não vai te dar um valor. Ele vai te dar os dois. Ele vai te dar tanto o x para substituir, quanto o y para igualar. E aí você vai transformar em equação ou em equações. Então, se tiver faltando só uma letra, um dos dois coeficientes, ele vai me dar só um par ordenado, um x e um y, que eu monto uma equação e resolvo. Se tiverem faltando os dois da função do primeiro grau, ele me dá dois pares. Fizemos isso hoje. Se for de uma função do segundo grau, e aí a forma reduzida dela, chamar aqui de função g, preste atenção, gente, a forma reduzida é isso aqui, ax2 mais bx mais c. Então, eu tenho três coeficientes. Então, a mesma história, gente. Se ela está definida, ou seja, se eu consigo identificar quem é o A, o B e o C, então vai ocorrer a mesma coisa. Tá claro isso para a gente? Falamos isso hoje. Uma função definida é quando eu sei que se eu jogar um x, eu consigo chegar a um resultado final, ou seja, um y. Beleza.
Agora, uma função ela pode estar definida, mas não está no formato que tem muito comum em função do segundo grau, em equação do segundo grau. Então, ela não está reduzida. Eu tenho que ter um termo de x2 que te dá o A, um termo de x e um termo de c. Então, o que pode acontecer é que eu tenho, antes de tudo, de preparar esta sentença aí, de alguma forma, alguma conta, algum cálculo, para que seja nítido e você não corra risco. Tenho que preparar isso aqui para chegar a este formato. Então, gente, foi esse resumo que a gente falou. Aí eu falei, em especial, se você tiver uma função na tua prova, no problema, ela está definida, ele vai te dar o x ou o y. O único caso em que ele pode ser que não te dê o valor é porque ele vai falar de algo específico, de um gráfico de uma função do segundo grau, que é uma parábola com o vértice para cima ou o vértice para baixo. A palavra está certa de acordo com o gráfico, é problema da banca, não é seu. Mas ele vai te dar algo e vai sempre falar algo sobre o máximo ou maior valor desta função do segundo grau. Nós falamos de função do segundo grau especificamente. O único caso de uma função definida é que ele não te dá valores. Ou do mínimo. Certo? E aí, o que isso te garante? Que isso vai te levar para o vértice. O vértice que é esse ponto mais alto ou o ponto mais baixo. É o mesmo vértice, só muda por causa da parábola estar para cima ou para baixo. Esse vértice, como tudo em função, é um par, só que é um par especial. É o x do vértice, o y do vértice. O x do vértice, aprenda pelo menos o x do vértice, que é um bizuzinho que eu passei hoje, uma dica, certo? Que é definida por menos b, por isso que eu tenho que saber quem é o a, quem é o b, quem é o c, gente. Menos b sobre 2 vezes a. Esse é o x do vértice. Se a banca pede o valor máximo ou o valor mínimo, certo? Referindo-se ao y do vértice, isso tudo depende do contexto da questão, eu posso achar o y do vértice pela equação dela mesmo, que é menos delta, tudo isso tem na sua apostila, sobre 4a. Ok, gente? Delta, aquele b ao quadrado menos 4ac, mais uma vez reforçando. Por isso que ela tem que estar nesse formato. Ou eu posso simplesmente achar o valor desse x aqui, desse jeito, e de posse do x, lembrando que nós já falamos aqui, eu substituo na função e o resultado será o y do vértice. Foi essa a aula de hoje. Aí muitos de vocês ficaram assustados aqui, mas eu vou mostrar o que eu falo. A primeira coisa que eu digo a vocês desde o nosso primeiro dia de aula, quando você lê uma questão a primeira vez, não é para sair resolvendo, é para identificar algo que você estudou. E eu acredito que você está ali, que está concorrendo a uma vaga no concurso público. Ou está plantando a semente agora, beleza? Então, quando eu olho aqui, ó, começo a olhar uma questão dessa daqui, e já observo isto aqui, ó, gente. Isso já tem todo mundo que estava nessa aula hoje tem a obrigação de saber que isso trata-se de uma função. Você pode achar estranho o formato dela, e mas é uma função, certo? E aí você tem que pensar sempre, é função, essa função já está definida ou falta algum coeficiente nela? Quando eu olho aqui, ó, o único valor que eu não tenho conhecido é exatamente o x da função, então ela está definida. Beleza? Presta bem atenção. Tá, então aí nós vamos ter aqui x menos 4 ao quadrado. Então, a possibilidade grande de ser uma equação do segundo grau, ou seja, uma função do segundo grau. Que mesmo que você ainda não leu, veja que a gente não leu. Eu parei aqui, já estou pensando na minha aula. Se você acredita no que eu estou te passando, no que eu estou te vendendo, que você está pagando o cursinho, certo? Você tem que acreditar no que eu estou te falando. Aí eu te falei, quando eu tiver uma função definida, ele vai me dar um valor para eu substituir ou igualar, aí eu tenho que ver isso dentro do contexto, tá claro isso? Quando eu olho e começo a ler por aqui e tal, se você observar, ele falou que nós vamos resolver isso depois. Ele deu esse valor aqui, mas lá na frente, em algum momento ele está em reais em relação ao máximo, ó, máximo. Então, gente, aqui aconteceram dois fatos. Ele deu tudo que eu falei para vocês, tanto ele deu um valor, como falou algo relativo ao máximo. Pronto, gente. Então, um valor eu vou substituir ou igualar, que é aquele 6, e o outro, alguma coisa vai me levar ao máximo ou ao mínimo, te leva para onde? Então,
Então, isso aqui tudo eu tenho que estar já na minha cabeça, já que você é um aluno que está concorrendo a uma vaga, ao vértice. Aí vamos montar o probleminha direitinho, pegar o que nos interessa. Preste atenção, eu tenho que ter isso. Por isso que a leitura é fundamental. Se tu estudou, tu tem que estar de posse disso. Qualquer coisinha volta no vídeo anterior, lembra da aula de hoje. Beleza, então nós temos aqui essa bonita função aqui. Só está um formato estranho, com certeza. Mas beleza, vamos lá. Para os 6 primeiros meses de um ano, né, de um investimento, a evolução em milhares de reais. Milhares de reais. De um certo investimento de 3 mil é expressa por essa forma. Menos 1/4 vezes, entre parênteses, ao lado de um número de multiplicação. X menos 4 ao quadrado, mais 7. Onde ele diz, m de x indica quantos milhares de reais, o m de x, que é isto aqui, que para nós na função ele é o y, então o valor da função é o y e representa milhares de reais, o valor em dinheiro. Certo? Esta é a função que você vai trabalhar, você vai dar um jeitinho nela, mas beleza. A pessoa pode retirar após x meses. Lembra? Anota tudo. A função é menos 1/4 vezes x menos 4 ao quadrado, mais 7. Onde o valor da função, que é o chamado mx, que é o nosso y, representa uma quantia em milhares de reais. E x aqui é o número de meses. Aí ele diz, um cliente pretende deixar esse investimento por 6 meses. Gente, olha aqui bem pertinho. Por 6 meses. 6 é o número de meses. Meses representa quem? X. Uma coisa de cada vez. Então, essa equação, essa função vai dar o quanto uma pessoa vai ter de rendimentos. Então, aqui ele está falando do cliente que vai deixar por 6 meses. É a questão disso. Nesse tempo, o cliente vai sacar o dinheiro. Quanto ele vai perder em relação ao máximo que ele poderia ter retirado? O que você vai retirar do investimento? Dinheiro. Você não vai retirar meses. Então, do que ele pode ganhar ou perder é dinheiro. Então, nós estamos falando do Y, gente. Mas vamos direitinho aqui. Tá beleza até aí? Vamos lá. Vamos montar aqui. Então, está aqui a função, que é essa aqui, ó. Como eu disse, prepare aqui, como eu digo vocês, brincando o espinhaço aqui. Quando eu tenho uma função definida, ele provavelmente vai me dar um valor, que será o x para substituir ou o y para igualar. Eu tenho só que observar dentro de um problema quem é quem. Já vimos. A função em si, que ele chamou de mx, quando eu resolver isso, vai dar o valor em milhares de reais, que ele representa o y. E o x é o número de meses. Beleza. Um cliente pretende deixar esse investimento por 6 meses. Se 6 aqui são meses, não são 6 mil reais, milhares de reais, são 6 meses, gente. Está aqui, ó. Esse 6 aqui, quem é? É o x. Então, o cliente vai deixar esse investimento por 6 meses. Então, nesse caso, se ele vai deixar por 6 meses, e essa função aqui te dá quantos milhares de reais a pessoa consegue ter de rendimento em X meses, eu vou para o primeiro ponto, para o cliente. Então, a função, do jeito que tiver, eu tenho como resolver. E até tranquilo para resolver. Agora a galera tem dificuldade com regra de sinal, gente, pelo amor de Deus, cuidado. Dá tempo de corrigir. Eu fico brincando com vocês, mas é muito sério. Só que aqui você tem que ter lembrar, certo? Que eu vou colocar só a função. Então, aqui é esta aqui, ó. Menos 1/4, a conta, na verdade, é essa. Vezes x, colocar a gente está lá. Menos 4 ao quadrado. Eu já estou parado aqui no cliente. Uma coisa de cada vez. Mais 7. O que eu fiz? Eu peguei essa função, substituí o x por 6, já que 6 representa os meses, e a questão disse isso. Então, fazendo a conta do jeito que está, isso não vai me atrapalhar. Eu só tenho que lembrar, né, que esse x aqui representa 6 meses. Gente, aqui é coisa só de conta. Como eu falei, x gera uma expressão matemática. E a gente aprendeu há muito tempo que primeiro a gente faz o que está dentro do parênteses. Então, eu vou ter aqui menos 1/4, ok? Se quiser fazer passo a passo aqui dentro do parênteses. 6 menos 4, 2, elevado ao quadrado, mais
7. Beleza. Vamos fazer essa conta aqui para a gente ganhar tempo, porque aqui você vai ter quanto que esse cliente vai sacar em 6 meses. Então, aqui, 2 ao quadrado aqui, gente, ó, não esquece, 2 ao quadrado dá 4. Então, eu tenho menos 1/4 vezes 4, gente. Não queria escrever não, mas eu vou colocar aqui. Menos 1/4 vezes 4, que é o resultado de dentro do parênteses, concorda? Mais 7. Essa parte daqui para frente não tem mais nada de função, não tem mais nada do tio vai ver aí. É contigo mesmo, DR. A partir do momento que eu sei que o x é 6, morreu função. Então eu posso cancelar o 4 com 4, sobrou menos 1. Menos 1 mais 7, 6 milhares de reais, tá? Então esse cliente, em 6 meses, ele vai conseguir sacar 6 mil reais. Qual é um outro ponto fundamental que eu digo para vocês? E olha a letra E ali, pelo amor de Deus, olha como diz, aparece. Olha a letra E. Aí você vai lá e não lê o que você achou. A pergunta, por isso que eu digo, dá uma destacada. A pergunta desta prova aqui foi: quanto será a perda, certo? Em reais em relação ao máximo? 6 mil é a perda? Claro que não, gente. 6 mil é o que o cliente vai sacar quando ele deixar aquele dinheiro de investimento dele por 6 meses. Beleza? Tranquilo até aí? Beleza. Aí, cuidado, olha o que eu digo, olha como acontece. Mas se ele está perdendo, eu comparar com algo. Aqui em relação ao máximo, gente. Ao máximo, gente. Então, quando vem uma função do segundo grau, se ele não der um valor, nesse caso ele deu também, então eu tinha que fazer as duas coisas, ele vai trazer a palavra máximo ou mínimo, porque isso depende da posição da parábola. Como eu disse, essa parte da palavra está certa é da banca. Aí, beleza. Quando se fala de máximo, vai te levar para o vértice. O seu problema é identificar lá se ele está pedindo x ou y do vértice. Que você já tem aqui, x é o número de meses. O y é o valor em real que a pessoa saca, o investimento, lembra? Então aqui, ó, se o investidor em 6 meses vai sacar 6 mil, aqui está perguntando quanto que ele vai perder em relação ao máximo, nós estamos falando do y, que é o valor em, quê? Em milhares de reais. Ponto. Só que aí você lembra que para isso eu tenho que deixar essa função remetida aqui a uma função do segundo grau, que o formato dela reduzido é esse aqui, ó, ax2 mais bx mais c, que se eu olhar para o formato que a banca deu, eu não tenho. Então o que eu tenho que pegar? Pegar isso aqui, lembrando que lá no original isso aqui é x, ó. Eu tenho que desenvolver todo o cálculo, fazer toda a soma que tiver ali, para que no final fique apenas essa expressão. E aí eu posso achar o y do vértice pela fórmula do y ou através do x, como eu já mostrei para vocês. Então, vou deixar aqui só um rascunho, que já fizemos em sala. Quem tem dificuldade, gente, faz um rascunho, porque você vai ver aqui, ó, x menos 4 ao quadrado. A gente faz sempre o que está dentro do parênteses. Eu dei uma dica que quem não lembra de produto notável, vai lá e faz isso aqui, ó, x menos 4 vezes x menos 4. Produto notável é só para fazer você chegar mais rápido ao resultado. Gente. Tem quadrado primeiro, menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mas faz o produto notável aqui, que você vai achar o valor daqui de dentro. Aqui no resumo, tá? Então treine isso aí, vai dar x ao quadrado menos 8x mais 16. Gente, nós estamos fazendo o quê? Eu sei que eu preciso do y do vértice, já que tem a palavra máximo aí. Né? Não pela palavra máxima apenas, mas porque ele quer o valor máximo que ele vai sacar. A palavra máximo leva ao x ou ao y do vértice. E aí, preparando aqui a minha bendita função, né? Vamos chamar logo essa aqui de y, que é o mx, que é a mesma coisa. Eu tenho isso aqui, ó, menos 1/4 vezes o x menos 4 ao quadrado que a gente achou aqui. X ao quadrado menos 8x mais 16.
certo? Isso aqui é só o x menos 4 ao quadrado, que ainda tem aqui, né, mais 7. Gente, eu posso e devo multiplicar isso aqui, ó, só multiplicar isso aqui por menos 1. Então, isso aqui, ó, eu vou ter, ó, eu vou deixar cada termo sobre 4. Eu posso deixar todo mundo sobre 4? Pode, até esse parênteses. Esse 7 aqui é a parte. Então, eu tenho aqui menos x ao quadrado sobre 4. Menos vezes menos, mais 8x sobre 4. Menos com mais dá menos 16 sobre 4. Porque você tem que ter essa visão, gente. Senão você vai trabalhar com fração. Então, quanto menos fração para vocês, eu acho que é melhor. Então, aqui, ó, você vai ter a funçãozinha m de x lá em cima, ó, totalmente prontinha. Só o a que vai ficar uma fração que é menos 1 sobre 4. Isso aqui é o a, tá, gente? x2. Mais, ó como b fica melhor. 8 dividido por 4, 2. Então, 2x. Menos 16 dividido por 4, né, gente? Não dá 4? 4 mais 7, menos 4, perdão, menos 4 mais 7 vai dar igual a mais 3. Só lembrando, este aqui é o A, este aqui é o B e aqui é o C. Agora, eu tenho, sim, condições de tentar agora terminar essa questão. A questão é trabalhosa, mas você vai fazer um concurso público mesmo, você acha que vai vir coisa moleza sempre? Faça ficar fácil. Como? Aprendendo. Então, agora, como ele pede, quanto que ele vai perder, nós estamos falando de dinheiro, que é o y do vértice. Como eu já falei para vocês, vocês podem fazer através do x do vértice. Na apostila tem, tá, gente? Que é menos b, ó, menos 2, sobre 2a. 2 vezes o a, que é menos 1 quarto. Olha o que eu estou fazendo para vocês. Nunca fiz isso, porque eu estou aqui pegando pouco tempo que eu tenho livre agora no trabalho, da hora que eu saí, para fazer isso para vocês. Então, eu tenho aqui menos 2 sobre 4, que é 2 vezes 1. Né? Tudo aqui é matemática básica, gente. Então, divisão de frações. Repete a primeira, que é menos 2, e multiplica pelo inverso da segunda, que é menos 4 sobre 2. Tudo para achar o x do vértice. Tá? Menos vezes menos dá mais mesmo, né, gente? Então, 2 dividido por 2 dá 1. Então, dá x igual a 4. X são os meses, 4 meses. Significa que em 4 meses vai chegar ao valor máximo desse investimento. Então, quanto que vai retirar em dinheiro? O máximo que vai dar em dinheiro aí é quando o x for igual a 4. Então, lembra que a função está aqui, ó. Então, você vai ter menos 1 quarto. Vamos substituir e fazer essa conta, tá, galera? O x é 4, lembra? 4 ao quadrado, 16. Mais 2 vezes 4, que é 8. Mais 3. Vamos fazer a conta. Esse é o maior valor que o investimento vai render. Então, tem aqui 16 dividido por 4, não dá 4? Só que aqui tem menos, que é essa aqui, ó, menos. Então, eu tenho menos 4 mais 8, ou 8 menos 4 dá 4. 4 mais 3, 7. 7 mil reais. Então, quem deixar esse dinheiro em 4 meses vai chegar ao maior valor que esse investimento vai dar, que é 7 mil. E o cliente, ele vai tirar aqui, ó, 6 mil. Lembra qual foi a pergunta? A perda. Então, se ele vai tirar 6 mil, o sistema que ele vai render no máximo 7 mil, então ele vai ter uma perda de R$1.000. Cara, tá tudo na aula que a gente falou hoje. Ele fez as duas coisas simultaneamente. Beleza? Eu acredito em vocês. Então, se você estudar,
identificar e seguir o passo a passo, você vai conseguir chegar lá, beleza? Então aproveitem, façam um bom proveito de tudo isso, guardem e assistam quantas vezes você quiser. Sucesso, gente. Acredito em vocês, viu?